Quando eu era criança, eu me lembro que os adultos chegavam até mim com um cigarro na boca e diziam, não fume, mas aquela imagem ficou marcada na minha mente e claro, quando eu cresci, eu rapidamente comecei também a fumar e fui parar com os cigarros somente depois da compreensão do Evangelho e de que os mandamentos de Deus nada mais são do que cartas de amor de um pai para os filhos que ama. E é dentro desse contexto que nós vamos falar sobre Jesus é maior que a igreja. Vamos a Mateus capítulo 28, os últimos versos deste livro, em que Jesus estabelece a grande comissão e diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiramente, 3 pontos aqui. O verbo ide está no gerúndio, indo. Nós temos que ir indo, caminhando e levando o Evangelho. Em segundo lugar, Jesus usa a palavra discípulos. Ele não usa crente, não usa cristão, não usa membro de igreja, ele usa discípulo. E o discípulo, essencialmente, ele não quer ser apenas um seguidor do seu mestre, mas ele quer se tornar igual ao seu mestre. Por isso, não adianta na igreja alguém ensinar você ou a mim que Jesus disse para perdoarmos. Nós precisamos ensinar uns aos outros, com as nossas próprias atitudes, a perdoar. E em terceiro lugar, veja que ele fala, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. A Bíblia ela é de uma lógica imbatível, porque Deus cria os céus e a terra, forma o ser humano e dá autoridade a este ser humano. Mas o ser humano, na queda, entrega essa legitimidade, essa autoridade a Satanás. Então, Jesus vem para retomar essa autoridade. E retoma, cumprindo a justiça e a santidade de Deus. E ao retomar, ele então entrega para nós, para que nós possamos ir também levar essa autoridade, não autoritarismo. E essa é a grande missão do discípulo, levar adiante a autoridade em seu próprio corpo, em seu próprio ser, em sua essência de Cristo. Como? Fazendo aquilo que Jesus fazia. Por isso Jesus diz, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho mandado. Porque Jesus, ele obedecia aquilo que o Pai mandava. Tanto que ele próprio expressa isso. Que a comida dele é obedecer ao Pai. E é isso que nós temos que fazer uns aos outros. Quando fazemos isso, nos tornamos igreja. Nos tornamos aquilo o propósito pelo qual Jesus nos chamou, que é ser igreja. E a igreja no sentido espiritual, porque Deus é espírito, tudo que Jesus fez foi por meio do Espírito. Tudo que Jesus falou foram de realidades espirituais, embora utilizasse elementos materiais. Tanto que usou na crucificação o seu próprio corpo como elemento material, o corpo físico, e depois
ao terceiro dia ressuscitou, dando a maior mensagem espiritual de todas, porque sem a ressurreição, a fé de nada vale. Então, é isso que nós precisamos nos conscientizar e fazermos uns com os outros. A igreja, ela tem um marco muito significativo, que é o Pentecostes. E Pentecostes, ele se contrapõe à Torre de Babel. Na Torre de Babel houve uma confusão de línguas. Em Pentecostes, apesar das diversas línguas, todos se entendiam. E hoje nós vivemos no Brasil, infelizmente, um momento de Torre de Babel. Muitas igrejas, a imensa maioria, tem se tornado torres de Babel. Cada um fala uma coisa, cada um interpreta segundo a sua conveniência, e pior, se misturaram com a política. A mesma política que acusaram Jesus de ter praticado, mas que ele nunca praticou. Você pode percorrer todos os evangelhos, você jamais achará Jesus defendendo ou combatendo algum político. Ele não se misturava com isso. Mas hoje muitas igrejas não confiam mais na ação do Espírito Santo, e por não confiarem na ação do Espírito Santo, como Jesus nos ensina, passaram a se confiar aos políticos. E aí elas não entendem e não percebem que a frase mais triste da Bíblia caiu sobre elas. A frase que consta lá em Juízes, quando Sansão clama por Deus, e a palavra diz que ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Seja a igreja, esteja no templo, esteja reunido para ensinar aos outros a ser como Cristo e não ensinar os ensinamentos de Cristo. Por que Jesus é maior que a igreja? Porque Jesus é o Senhor da igreja. Porque Jesus, ele presente em cada ser humano, e cada ser humano agindo conforme Jesus ensinou, esse exemplo se espalha um ao outro, e aí cresce, como diz lá em Atos, uma grande igreja. Seja a igreja sendo Jesus, porque Jesus é maior que a igreja, que eu, que você, que o templo e que todos nós reunidos, porque só Ele cumpriu a justiça e a santidade de Deus e nos ensina a fazer a mesma coisa. Deus abençoe a todos. Tchau.